A casa está silenciosa. É um silêncio pesado, preenchido não por paz, mas pelo peso de 1000 decisões adiadas. Você senta na sua poltrona favorita, a mesma de onde viu os filhos crescerem, e o seu olhar percorre a sala. Ele não vê apenas objetos, vê capítulos da sua vida empilhados. A caixa com as fotografias daquele verão inesquecível, a pilha de revistas que prometeu ler, o serviço de jantar que pertenceu à sua mãe e que nunca teve coragem de usar. De repente, o telefone toca. É o seu filho, a voz cheia de carinho, confirmando a visita do próximo fim de semana. E então, aquela pontada familiar surge no peito. Não é alegria, não ainda. É uma onda de ansiedade, um alarme silencioso que te percorre por inteiro. Você desliga o telefone e o silêncio da casa parece ainda mais acusador. A sua casa, que sempre foi o seu santuário, de repente se parece com um testemunho, um mapa visível de cansaço e tempo acumulado, e você sente um nó na garganta ao pensar nos olhares deles, olhares que você teme que não vejam apenas amor, mas também preocupação. O problema, e nós dois sabemos disso, nunca foi a bagunça. Não se trata da poeira sobre a estante ou dos papéis que se acumulam na mesa da cozinha. Trata-se daquele diálogo silencioso que acontece quando seus filhos entram pela porta. É o medo do olhar deles que, na melhor das intenções, varre o ambiente e parece perguntar: será que ela ainda dá conta de tudo isso sozinha? É o constrangimento de sentir que seu espaço, sua fortaleza, pode estar sinalizando fragilidade para as pessoas que você mais ama. Essa ansiedade é o medo de que eles comecem a ver sua casa não mais como um lar, mas como um problema a ser resolvido. E a partir daí, o medo maior, que comecem a pensar que você é um problema a ser gerenciado. O que está em jogo aqui não é a aprovação deles sobre sua organização, é a sua autonomia. É a proteção da sua soberania dentro das paredes que guardam sua história. É o direito de continuar sendo a única pessoa a tomar as decisões sobre sua vida e seu lar, com a cabeça erguida. Se você olhar bem fundo, cada objeto nesta casa conta uma história que só você conhece. Aquela poltrona não é apenas uma poltrona, é o lugar onde você ninou seus filhos e onde seu falecido marido lia o jornal todas as manhãs. A caixa de ferramentas no canto não é apenas metal e madeira, é o eco da voz dele dizendo: deixa que eu conserto. Desfazer-se dessas coisas parece uma traição à memória, ao amor, à vida que foi construída aqui. A culpa te paralisa. É uma culpa silenciosa e pegajosa que sussurra que se você se livrar do objeto, estará se livrando da própria lembrança, apagando um pedaço de quem você foi. Então você adia a decisão. Coloca o objeto de volta no lugar e com ele, coloca mais um tijolo no muro que te impede de avançar. A sua casa, lentamente, deixa de ser um lar para se tornar um museu particular, e você, a curadora solitária de um passado que se recusa a dar espaço para o presente. Cada gaveta que emperra, cada armário lotado, é um lembrete físico de que você está presa entre a lealdade ao que foi e a necessidade de viver o agora. Essa paralisia tem um preço alto. O acúmulo de objetos é o espelho do acúmulo de decisões não tomadas. Aquela pilha de correspondência não lida são conversas que você evitou ter. Os potes sem tampa guardados para uma emergência. São medos sobre o futuro que você não ousa nomear. A sua casa se transformou no mapa da sua mente, um labirinto de adiamentos e incertezas. E é aqui que nasce o medo mais profundo, o medo de precisar de ajuda. Você que sempre foi a rocha da família, a pessoa que resolvia tudo, agora se vê diante de uma tarefa que parece monumental. Pedir ajuda soa como uma confissão de fracasso. Aceitar ajuda, mesmo quando oferecida com amor, parece o primeiro passo em um caminho escorregadio que termina na dependência. E você se recusa a trilhar esse caminho. Então você luta sozinha, em silêncio. A bagunça se torna sua trincheira, uma barreira física que você ergue para provar a si mesma, e ao mundo, que você ainda está no comando, mesmo que o peso dessa batalha solitária esteja te sufocando lentamente. E é por isso que a visita dos seus filhos se torna um gatilho tão poderoso. O verdadeiro conflito não é entre você e a sua casa. É entre a imagem que você luta para manter e a imagem que você teme que eles vejam. Você teme o momento em que o amor deles se transforma em preocupação, e a preocupação se transforma em ação. Você imagina o diálogo velado, as trocas de olhares entre eles, a conversa no carro na volta para casa. Precisamos fazer alguma coisa. Ela não está mais dando conta. Esse pensamento é insuportável.
Porque quando eles decidem fazer alguma coisa, eles começam a tomar as decisões que sempre foram suas. A decisão sobre o que fica, o que vai embora, o que é importante. Cada objeto que eles tocam, cada sugestão de vamos doar isso, soa como um questionamento à sua capacidade, ao seu julgamento, à sua identidade. A sua casa deixa de ser seu território soberano para se tornar um caso de família a ser gerenciado. E a luta para evitar esse constrangimento silencioso não é sobre orgulho, é uma luta pela sua dignidade. É a batalha para garantir que você continue sendo a autora da sua própria história, até a última página. Mas então, algo muda. Talvez seja o reflexo no vidro escuro da televisão, onde você se vê pequena, cercada por um mar de coisas. Talvez seja um tropeço num tapete que se enrolou numa pilha de livros, um susto que te deixa com o coração acelerado e um pensamento gelado na espinha. E se eu caísse de verdade? Nesse instante, a névoa da paralisia se dissipa e uma clareza cortante toma o seu lugar. Você finalmente entende. O verdadeiro risco não é a visita dos seus filhos. O risco é a próxima visita, ou a que virá depois dela, quando a sua inércia de hoje se tornar a justificativa deles para agir amanhã. A pergunta que ecoa na sua mente não é mais, o que eles vão pensar? Mas sim uma muito mais poderosa e urgente. Se eu não tomar as decisões sobre a minha vida e a minha casa agora, enquanto ainda posso, quem as tomará por mim? E a resposta é tão óbvia quanto insuportável. A batalha muda. Não é mais sobre arrumar a casa. É sobre proteger a sua autonomia. A decisão é tomada. Não com raiva, mas com a calma estratégica de quem sabe que está lutando a batalha mais importante da sua vida. A decisão está tomada, mas a montanha à sua frente ainda parece intransponível. Por onde começar? O sentimento de sobrecarga ameaça te arrastar de volta para a inércia. É aqui que você precisa entender que não vai escalar essa montanha de uma só vez. Você vai construir uma escada. Uma escada de 8 degraus práticos, gerenciáveis e respeitosos com a sua história. Este não é um método sobre jogar tudo fora. É um plano estratégico para reafirmar a sua autoridade. Cada passo foi desenhado para te dar uma vitória rápida, um alívio imediato que te fortalece para o próximo. Pense nisso não como uma faxina, mas como um exercício de poder. Você irá transformar a ansiedade em ação, o caos em clareza e o medo em controle. Ao aplicar estes 8 passos, você não estará apenas organizando um espaço para uma visita. Você estará executando o manifesto de independência, garantindo que o seu lar continue sendo o seu santuário, sob o seu comando, nesta nova e importante fase da sua vida. Vamos começar pelo primeiro degrau, a regra das superfícies livres. O primeiro passo é regra das superfícies livres ***. Olhe para a sua mesa de jantar, o balcão da cozinha, a superfície da sua cômoda. Elas se tornaram estações de passagem para tudo que não tem um lugar definido. Contas, chaves, revistas, objetos que você prometeu a si mesma que iria arrumar depois. Esse depois nunca chega. O problema é que esse ruído visual constante alimenta a sua ansiedade e envia um sinal imediato de caos para quem chega. É a primeira impressão, tanto para você, todos os dias, quanto para os seus filhos na visita. A sua missão nos próximos 15 minutos não é decidir o destino de cada um desses itens. É simplesmente libertar uma dessas superfícies. Pegue uma caixa vazia e coloque tudo dentro dela. Tudo. Depois, pegue um pano e limpe a superfície agora vazia. Sinta a madeira, veja o brilho. O que você acabou de fazer não foi limpar, foi reconquistar um território. Essa pequena vitória visual é a prova de que a mudança é possível. É um oásis de calma no meio do furacão, a energia de que você precisa para o próximo passo, um lembrete poderoso de que você está de fato no comando. Agora vamos para o segundo passo, a gaveta das pequenas decisões ***. Todos nós temos uma. Aquela gaveta na cozinha ou na secretária que guarda um emaranhado de pequenas indecisões. Elásticos ressequidos, canetas que já não escrevem, pilhas de origem desconhecida, manuais de instruções de aparelhos que você nem tem mais. Essa gaveta é um microcosmos da sua paralisia. Cada pequeno objeto inútil é o fantasma de uma decisão adiada. E o peso acumulado de 1000 pequenas decisões adiadas é o que te esgota. Então, a tarefa é simples e cirúrgica. Esvazie a gaveta inteira sobre uma mesa. Tenha um saco do lixo ao seu lado. Seja rápida e implacável. A sua única pergunta deve ser: isto tem uma função clara e imediata na minha vida hoje?
Se a resposta for não, talvez um dia, ou uma longa hesitação, o seu destino é o lixo. Não pense em quem deu, quanto custou ou no e se. Ao fazer isto, você não está apenas a limpar uma gaveta. Você está a treinar o seu músculo de decisão. Está a provar a si mesma que pode, sim, soltar as coisas, e que o mundo não acaba. A sensação de fechar uma gaveta que desliza suavemente, contendo apenas itens úteis, é uma metáfora poderosa para a clareza mental que você está a construir. O terceiro passo é talvez o mais importante e delicado: criar o espaço das memórias importantes ***. O seu medo de se desfazer de objetos está profundamente ligado ao medo de apagar a sua história. Você teme que, ao doar o serviço de chá da sua mãe, esteja a trair a memória dela. O que vamos fazer é o contrário. Vamos honrar as memórias verdadeiramente preciosas, dando-lhes um lugar de destaque e, crucialmente, um lugar com limites. As suas memórias não merecem estar espalhadas pela casa, a acumularem pó e a gerarem culpa. Elas merecem um santuário. Escolha uma caixa bonita, ou uma prateleira específica, ou uma gaveta do seu armário. Este será o seu espaço de memórias. Agora caminhe pela sua casa e selecione apenas os itens que, ao toque, te trazem uma alegria pura e imediata. A fotografia que te faz sorrir, a carta de amor, o primeiro sapatinho do seu filho. Se um objeto te traz um suspiro de tristeza, um peso de obrigação ou uma pontada de culpa, ele não pertence a este santuário. A pergunta que muda de consigo deitar isto fora? Para isto é tão especial que merece um lugar de honra no espaço limitado que tenho para as minhas memórias mais queridas? Ao fazer isto, você não está a descartar o seu passado. Você está a curá-lo. Finalmente, o quarto passo, o caminho livre pela casa ***. Durante anos, você habituou-se a desviar da pilha de jornais ao lado do sofá, da caixa com doações que nunca saíram do corredor, do banquinho que serve de apoio para mais coisas. Cada um desses desvios, por menor que seja, é um obstáculo físico que o seu corpo e a sua mente aprenderam a contornar. Estes caminhos bloqueados são um risco real de queda, mas são também um lembrete subconsciente e diário de estagnação. Eles contam a história de um fluxo de vida que foi interrompido. A sua tarefa agora é brutalmente simples. Posicione-se na porta de entrada. O seu caminho até a cozinha está livre e direto? E até ao seu quarto? E até a casa de banho? Tudo que obstrui uma passagem segura e fluida deve ser movido. Agora, não precisa decidir o destino final de cada item. Empilhe-os num canto que não atrapalhe, numa área de espera. O objetivo único deste passo é reivindicar o seu direito de se mover livremente e em segurança dentro da sua própria casa. O resultado imediato é uma sensação de expansão. A casa parece instantaneamente maior e mais leve. Você não está apenas a abrir um corredor. Você está a criar uma passagem literal para a próxima fase da sua vida. O quinto passo é onde a verdadeira batalha acontece. Não é no corredor, não é na gaveta. É dentro de você. Após a euforia das primeiras vitórias, você abre uma porta de armário e o encara. O seu vestido de casamento, cuidadosamente guardado. Ou talvez o fato que o seu falecido marido usou naquela festa, há 30 anos. Você toca no tecido e não sente apenas pano, sente o eco de uma risada, a memória de uma dança. E a voz da resistência, aquela que esteve adormecida, ataca com uma força brutal. Se você se livrar disto, estará a admitir que essa parte da sua vida acabou para sempre. A ideia de um espaço vazio onde antes estava esta memória palpável não parece liberdade, parece um abismo. O medo do vazio é o medo do esquecimento, o medo de que, ao soltar o símbolo, a própria essência da memória se desvaneça. Este é o confronto com a dor do tempo. Você não está a decidir sobre um objeto. Está a ser forçada a encarar a passagem irreversível dos anos e a escolher, conscientemente, se o seu presente terá espaço para viver, ou se será para sempre um santuário para o passado. A hesitação aqui é o luto a pedir para ser sentido. Permita-se senti-lo, mas não deixe que ele tome a decisão por si. Depois vem o confronto com os fantasmas dos outros. Você pega naqueles copos de cristal que a sua tia, já falecida, lhe deu de presente de casamento. Você nunca gostou deles. São frágeis, difíceis de lavar e não combinam com nada do que tem. Mas, ao segurá-los, você ouve a voz dela, sente o abraço dela. Deitá-los fora parece uma ofensa, um ato de ingratidão póstuma. A sua casa está cheia destes objetos reféns,
Itens que você não ama, não usa, mas que guarda por um senso de obrigação para com a memória de quem os deu. É aqui que o declutering se torna um exercício perigoso de desagradar pessoas, mesmo que elas já não estejam aqui para o saber. O peso desses objetos é o peso de 1000 culpas não resolvidas. Manter o objeto é manter a paz com a memória, mas sacrificar a sua própria paz no presente. É neste momento que você precisa de se fazer a pergunta mais libertadora de todas: a pessoa que me amava e me deu isto, quereria que eu me sentisse sobrecarregada, culpada e aprisionada por este presente? A resposta, vinda do coração, é quase sempre um não retumbante. Libertar o objeto não é trair a memória, é honrar o amor, mantendo a lembrança e libertando-se da obrigação. E então, o confronto final e mais poderoso. Você encontra uma caixa. Dentro dela, os boletins escolares dos seus filhos, desenhos do jardim de infância, o primeiro dente de leite. O seu primeiro instinto é guardá-la, protegê-la a todo custo. Mas então, uma nova imagem, clara e dolorosa, forma-se na sua mente. A imagem do seu filho, agora um homem de 50 anos, a encontrar esta mesma caixa depois de você já não estar cá. Você o vê confuso, sem saber o que fazer com estes fragmentos de uma infância que ele mal se lembra, sentindo o peso da obrigação de guardar tudo porque era da mãe. Nesse instante, você compreende tudo. O verdadeiro ato de amor não é guardar cada pedaço do passado para eles. É libertá-los do fardo de terem que decifrar o seu legado no meio do caos. O seu verdadeiro legado não são as coisas que você acumula, mas a paz que você deixa para trás. E a decisão de organizar, de escolher o que é verdadeiramente significativo e de libertar o resto, deixa de ser um ato para proteger a sua autonomia. Transforma-se no ato supremo de proteger o futuro deles. É o seu presente final, o dom da clareza, o presente de não lhes deixar um problema para resolver, mas apenas as memórias que realmente importam. A poeira que assentou não foi a dos móveis, mas a da sua alma. Ao caminhar pela casa agora, o silêncio que antes era pesado e acusador, hoje é sereno e expansivo. Você olha para as superfícies livres, para os caminhos desobstruídos, e a revelação te atinge com uma força tranquila. Você não perdeu nada. Pelo contrário, você se encontrou. Cada objeto que saiu não levou consigo um pedaço da sua história. Ele apenas abriu espaço para que as memórias que realmente importam pudessem respirar. O que você sentia como medo do vazio era, na verdade, o medo de se confrontar com o espaço para viver o hoje. E agora, nesse espaço reconquistado, você não sente um abismo, mas uma clareza imensa. A sua casa deixou de ser o testemunho de um cansaço acumulado para se tornar o reflexo de uma mente que tomou as rédeas. A sensação não é de perda, mas de uma profunda e inabalável recuperação. Você recuperou o controle não apenas sobre os seus armários, mas sobre a narrativa da sua própria vida, provando a si mesma que a sua capacidade de decisão está mais afiada do que nunca. Esta organização foi o seu rito de passagem. Você não é mais a guardiã sobrecarregada de um museu de memórias. Você se tornou a curadora consciente do seu legado, a arquiteta do seu próprio bem-estar. A identidade de alguém que precisa de ajuda foi substituída pela identidade de alguém que sabe exatamente o que quer e, mais importante, o que não quer mais para a sua vida. O medo do olhar dos seus filhos se dissipou, porque o seu próprio olhar sobre si mesma mudou. Você não espera mais pela aprovação deles, você se concedeu a sua própria aprovação. A casa, agora, não é um cenário preparado para evitar o constrangimento. É um palco funcional, leve e pronto para o próximo ato da sua vida. Um ato onde as visitas não são inspeções, mas celebrações. Um ato onde você não é o centro da preocupação, mas a fonte de inspiração. Você não arrumou a casa para eles. Você reconfigurou a sua vida para si mesma, e essa é a mais poderosa declaração de independência que poderia fazer. A campainha toca. O som, que antes era o gatilho para uma onda de pânico silencioso, agora é apenas um som. Você caminha em direção à porta, e cada passo seu ecoa no corredor agora livre. Não há desvios, não há pressa, não há o aperto no peito. Ao abrir a porta, você não está a postos para uma inspeção, mas sim para um encontro. O seu sorriso é genuíno, o seu abraço é completo, desprovido daquela tensão que costumava morar nos seus ombros. Eles entram, e o olhar deles percorre o espaço. Mas desta vez, você não procura por sinais de preocupação. Você simplesmente os observa absorver a calma. A luz entra mais facilmente pelas janelas, o ar parece circular com mais liberdade.
A sua casa não está a gritar cansaço, mas a sussurrar bem-estar. E pela primeira vez em anos, você sente que eles não estão a visitar uma mãe que precisa de ajuda, mas a matriarca que está, serena e inegavelmente, no total comando do seu reino. A conversa que se segue não é sobre o que precisa de ser feito na casa, mas sobre a vida que acontece dentro dela. É aqui que você revela o seu as na manga, o passo estratégico que transforma toda a dinâmica, a caixa da conversa com os filhos. Num momento tranquilo, você apresenta a Eu separei algumas coisas sobre as quais gostaria de contar as histórias, você diz, com a autoridade calma de quem planeou este momento. Ao abrir a caixa, você não está a transferir um fardo, mas a partilhar um tesouro curado. Você pega na fotografia antiga e, em vez de ser apenas um item numa pilha, ela torna-se o portal para uma tarde de risos e memórias partilhadas. Você fala sobre o relógio do avô deles, não como um objeto a ser herdado, mas como um símbolo de valores que você deseja que eles carreguem. Neste ato, você inverte o guião. Você não é mais a pessoa sobre quem se fala em conversas preocupadas no carro. Você é a condutora da conversa, a historiadora da sua família, a líder que, com sabedoria, está a desenhar ativamente as pontes entre o seu passado, o seu presente e o futuro deles. O respeito que floresce nos olhos deles não é por uma casa arrumada, é por uma mulher que teve a coragem de definir o seu próprio legado. Esta transformação reverbera muito para além de um fim de semana. Nos dias que se seguem, você acorda e a sua casa já não é uma lista de tarefas pendentes. É uma tela em branco. O espaço livre na mesa da sala convida-a a retomar a sua aguarela. O balcão da cozinha desimpedido inspira-a a experimentar aquela receita nova. Você convida uma amiga para um café, sem a hesitação prévia de ter de dar um jeito na casa primeiro. A energia que antes era consumida pela ansiedade e pela gestão do caos está agora disponível para si. Para viver, o decluttering não foi o objetivo final, foi a ferramenta que destrancou a porta para este novo capítulo. Você percebe que a sua casa se tornou um amplificador de vida, não um contentor de passado. E a clareza do ambiente externo espelha-se numa clareza interna que você não sentia há décadas. As suas decisões são mais rápidas, a sua mente está mais leve, e a possibilidade de começar algo novo já não parece uma fantasia distante, mas uma opção real e excitante. Com o tempo, a profundidade do seu ato torna-se ainda mais clara. Você não salvou apenas a sua própria sanidade, você ofereceu o presente mais precioso aos seus filhos, o presente da paz futura. Você imagina o cenário que evitou, o dia em que eles teriam de entrar nesta casa sem si e enfrentar a montanha de decisões que você adiou. Cada objeto seria uma questão, cada caixa um fardo emocional. Eles teriam de adivinhar o que era importante, o que era lixo, o que guardava uma memória sagrada. E nesse processo, o luto deles seria misturado com o estresse, a frustração e inevitavelmente a culpa. Ao fazer este trabalho agora, nos seus próprios termos, você poupou-lhes essa dor. Você fez a curadoria da sua própria vida, deixando para trás não um quebra-cabeças de caos, mas um legado de amor organizado. Este é o ato supremo de uma mãe, proteger os seus filhos, não apenas na infância, mas protegê-los do fardo de terem de desvendar a sua vida depois de ela terminar. A sua casa arrumada é uma carta de amor para o futuro deles. E assim, ao olhar pela janela da sua sala, o que você vê não é o reflexo de uma mulher idosa que conseguiu arrumar a casa. Você vê uma estratega, uma mulher que olhou para o futuro, identificou uma ameaça à sua dignidade e executou um plano brilhante para neutralizar. Você não apagou o seu passado, você colocou-o no seu devido lugar de honra, abrindo um vasto e luminoso espaço para o seu presente e o seu futuro. A sua independência não está mais em questão, porque ela foi forjada, testada e comprovada em cada decisão que você tomou, em cada objeto que libertou. A sua história não acabou quando a casa ficou cheia. Pelo contrário, você apenas limpou o palco, ajustou a iluminação e, com um sorriso sereno de quem sabe exatamente o que está a fazer, deu início ao próximo ato. E este é um ato sobre liberdade, sobre clareza e sobre a beleza implacável de uma vida vivida, até ao fim, nos seus próprios termos.